Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é o programa Você Sabia? Aqui, neste programa, eu mostro tudo que o profissional de segurança eletrônica precisa saber para verdadeiramente viver de segurança eletrônica. Mostro que é preciso ir além do conhecimento técnico. O conhecimento técnico é muito importante? Sim, é muito importante. Porém, para realmente crescer e viver de segurança eletrônica, você precisa ir um pouco além. Precisa conhecer sobre financeiro, sobre vendas, sobre apresentação de propostas, sobre gestão de equipe e muito mais. E nesse programa eu vou falar sobre um assunto que mescla aqui tanto financeiro, quanto comercial, quanto vendas, que é se deve ou não deve dar desconto, ou quanto devo dar de desconto, onde eu posso dar desconto e como eu posso dar desconto. Então eu vou tratar esse assunto desconto aqui neste vídeo, nesta aula. E antes mesmo de começar, já te peço aí para se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, já ativa as notificações para receber os demais conteúdos aqui no canal. Nós estamos sempre produzindo novos conteúdos. E já dá o like nesse vídeo, dá um gostei aí. Isso é importante para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante, que é um bom conteúdo e entregue para mais pessoas similar a nós, para mais instaladores, para mais profissionais de segurança eletrônica. Isso é importante não só aqui para o canal, mas sim para o mercado de segurança como um todo. Quanto melhor os profissionais que estão no mercado, esses vão passar a ser a referência no mercado de trabalho, vão passar a ser a referência na segurança eletrônica. Então isso é muito importante para todo o mercado de segurança eletrônica, beleza? Então vamos ao assunto. Primeiro ponto que eu preciso te falar é o seguinte: cuidado, desconto pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode ser muito boa por um lado, mas pode ser muito ruim por outro lado. Por que isso? A gente precisa cuidar pelo seguinte: quando eu começo a dar muito desconto, parece que eu tenho uma margem de gordura em excesso. Então vamos lá. Já escutei muito profissional falando o seguinte: eu coloco 10% a mais no meu orçamento porque eu sei que o cliente vai chorar um desconto. E aí, lá na frente, eu dou esse desconto para ele. Isso é perigoso, porque imagina, você vai comprar alguma coisa, vamos colocar agora no lado do cliente. Você vai comprar alguma coisa e a pessoa do nada fala o seguinte: vou te dar 10% de desconto, vou te dar 20% de desconto. Você não vê isso numa negociação solta. Então, o desconto, para ele ser dado, ele precisa ter um motivo. Não pode, hoje estou invertendo tudo aqui, pode ser dado de uma forma solta. Não é simplesmente chegar e falar: vou te dar 10% de desconto. Porque isso daí o que vai demonstrar? Vai demonstrar que você está cobrando algo acima do que deveria. Não adianta a gente ficar falando para o cliente que está fazendo o melhor preço, que está entregando o preço justo para ele, se você vai lá e faz um orçamento acima e no primeiro momento de negociação você já aparece com um desconto. Já vi muitos, principalmente comercial, que quer fechar o orçamento, né? Ele já chega no orçamento com o cliente dizendo assim: esse daí é o orçamento base, mas eu consigo te dar 10% de desconto se tu fechar hoje. Por que isso? Tem que ter um motivo. Esse desconto precisa ter um motivo. Ele não pode ser dado de uma forma solta. Ele não pode simplesmente ser banalizado. Tá? Outro ponto aqui. O desconto ou uma proposta é uma negociação. E o desconto faz parte desta negociação. Então não é simplesmente ir lá e dar esse desconto. É uma negociação. Você entregou uma proposta de um certo valor com uma certa condição de pagamento por um certo equipamento, por uma certa solução que você vai entregar. Então isso daí é uma proposta. Quando você vai negociar, o desconto ele é parte dessa negociação. Várias coisas podem ser negociadas numa proposta. Desde a solução que você está entregando, o prazo, o preço, a condição de pagamento e por aí vai. E o desconto é uma delas. O desconto está atrelado a um preço.
E sempre quando você está fazendo uma negociação, você precisa sempre fazer o seguinte, sempre que você der algo, precisa receber algo em troca. Sempre negociação é dessa forma. Vamos lá naquelas negociações mais simples do mundo. Vamos trocar figurinha de álbum, né? Figurinha de álbum de futebol lá na época de infância, até hoje em dia tem algumas pessoas que gostam disso daí, né? Pô, tu vai lá, tu tem duas figurinhas, tu vai provavelmente trocar por duas que tenham o mesmo peso. Ou, pô, tem uma figurinha um pouquinho mais rara. Então essa figurinha talvez vale 2, 3, 4, 5 de outras figurinhas com menor peso. Mas sempre é uma negociação. Você não vai simplesmente chegar e falar o seguinte, vamos negociar aqui, eu vou te entregar isso daqui de graça. Pega aqui o meu álbum todo completo de graça. Não, vai ter que ter alguma negociação, certo? Então sempre que você der algo, você precisa ter algo em troca equivalente. Precisa ser sempre equivalente. Isso tem que ficar muito claro. Outro ponto também, cuidado para não se desvalorizar. Por que se desvalorizar? Onde você vai dar o desconto, é importante também estar bem relacionado com a sua proposta de valor, com o que você entrega. Por exemplo, você está o tempo todo reforçando a qualidade da sua mão de obra, que ela tem um custo. Porém, quando você vai dar um desconto, você dá o desconto todo em cima da mão de obra, por exemplo. Automaticamente, você está desvalorizando a sua mão de obra. Você está jogando para baixo o preço da sua mão de obra. Então, o ideal é que o desconto sempre seja dado em cima de equipamentos. Pois o equipamento, sim, é um commodity onde eu consigo negociar, né? Eu posso falar para o cliente o seguinte, olha, se nós fecharmos hoje com a condição de pagamento tal, eu consigo fazer uma compra casada lá no meu distribuidor e, consequentemente, eu consigo o desconto. E nesse desconto, eu acabo repassando para você. Esse desconto que eu recebo lá, eu repasso. Vou receber 5% de desconto, então eu vou repassar para você. De acordo com uma negociação. Beleza? Então, é importante cuidar para não se desvalorizar. A mão de obra não pode receber desconto em hipótese nenhuma. Porque a partir do momento que você deu desconto, num próximo serviço ele vai falar assim, não, mas espera aí, naquele outro serviço lá, você me cobrou um valor bem abaixo do que está me cobrando agora. Tá? Então, tome cuidado sempre com essa questão do desconto. Então, revisando aqui, cuidado com margens de gordura excessiva, né? O desconto ele precisa ter um motivo para ser dado, precisa haver uma negociação e sempre tomar esse cuidado para não se desvalorizar. Boas práticas em descontos. Eu trouxe aqui algumas ideias de como fazer essa negociação, né? Porque talvez para você que não está tão habituado, pode ser que pareça assim, tá, tudo bem, eu tenho que negociar, mas como que eu vou negociar? O cliente me pede desconto, o que eu vou pedir para ele? Ele já está me pedindo desconto porque ele está achando caro demais, ou simplesmente porque ele está chorando, né? Outro ponto também, desconto. Todo mundo pede desconto. Agora, não quer dizer que ele precisa receber. Né? Você vai comprar alguma coisa numa loja, normalmente você já pede algum tipo de desconto. Então é normal, é uma prática normal tentar abater alguma coisa nesse primeiro momento. Então vamos lá. Boas práticas na hora de pedir um desconto. O cliente quer um desconto. Primeiro ponto, o ideal é você já ter uma condição de pagamento padrão. Então vamos lá, o ideal é que você já tenha, para aquela margem de preço que você está colocando, você já tenha uma condição de pagamento padrão. Normalmente, a maioria que eu conheço trabalha o quê? 1 mais 2, ou 1 mais 3, ou mesmo 1 mais 1. Então o que quer dizer 1 mais 2? 1 na entrada e 30,60 ou 28,56. Né? Então uma entrada e mais 2 parcelas posterior, ou 1 mais 3, ou 1 mais 1, uma entrada e uma 30 dias depois, 28 dias depois, ou uma entrada e o restante no final. Então você já precisa ter uma condição de pagamento padrão. Eu te oriento a sempre ter uma condição de pagamento um pouco maior.
Pelo menos aqui, deixa eu só trocar a cor para ficar bem visível. Pelo menos aqui, tipo 1 mais 2, 1 mais 3. Para que você possa ter negociação. Porque se você entrar direto aqui em 1 mais 1, por exemplo, vai ficar difícil você negociar. Você não vai ter muita margem de negociação em condição de pagamento, tá? Então, tendo isso daqui em mente, que você precisa ter uma condição de pagamento já acertada, qual seria uma das práticas, uma das boas práticas na hora de negociar? Ah, o cliente quer desconto? Ok, então vamos diminuir as parcelas. É uma das opções, isso é, criar uma condição de pagamento diferente. Uma das formas de a gente negociar desconto é trabalhar em cima de negociação de condição de pagamento. Então eu tenho lá o meu padrão como 1 mais 2 ou 1 mais 3. O cliente me pede desconto, eu falo, ó, esse valor que eu tenho aqui é para 1 mais 2, ou vou usar como 1 mais 3 como referência. É para 1 mais 3, então eu tenho uma carga de juros, tenho uma carga operacional em cima disso daqui. Então, se você quer desconto, eu consigo fazer, mas eu tenho que diminuir um pouco essas parcelas. Qual a condição de pagamento ficaria ideal para você? 1 mais 2, 1 mais 1, à vista? Como que ficaria interessante? E aí você pode diminuir essas parcelas aí nessa negociação e, obviamente, dar um desconto condizente, né? Eu não vou baixar de 1 mais 3 para 1 mais 1 e vou dar 20% de desconto. Isso não existe. A gente tem que imaginar que isso está atrelado a alguma coisa. Isso estaria atrelado a, por exemplo, as taxas bancárias de um parcelamento com cartão de crédito, as taxas bancárias de um financiamento, alguma coisa assim. Então, ali diminui por cada parcela em torno de 2, 3%. Pô, baixou de 1 mais 3 para 1 mais 1, pô, consigo diminuir uns 5%. Talvez um pagamento à vista, consigo baixar uns 10%, porque eu estou pensando ali na condição de pagamento, nos custos financeiros dessa diferença de condição financeira, beleza? Então, diminuição das parcelas é uma delas. Também atrelado ainda à condição de pagamento seria pedir uma entrada maior. Isso vai também diminuir teu custo, né? Vai diminuir teu risco dessa operação. Então, normalmente você pede lá 20, 30% de entrada e o restante parcelado. E você pode fazer o seguinte, ó, eu consigo te dar 5% de desconto, porém, você teria que me dar uma entrada um pouco maior, talvez uns 50%, um 40%. Sempre peça algo em troca, mesmo que você não precise. Não dê desconto avulso, não dê desconto solto. Então, pedir uma entrada maior é uma solução também. Outra, estou fazendo 1 mais 3, por exemplo. O que eu posso fazer? Pagamento no final da instalação. Então você cobra a entrada, porém assim que você terminar, o cliente te paga o restante. Então ele fica praticamente um pagamento à vista, né? Mas entrada, sempre aconselho a você ter essa entrada e outra no final. Você também pode mudar um pouquinho, né? O cliente quer algum tipo de desconto, pode alterar essa condição de pagamento desde que não afete aí o teu fluxo de caixa. E por falar em fluxo de caixa, emitir os faturamentos na aprovação do orçamento. Por que eu digo isso daqui? Vamos supor que a gente pegue uma instalação aí que vai levar uns 10 dias. Né? Se eu pegar a entrada e começar a trabalhar e só depois eu for cobrar o restante, só depois eu for fazer os boletos da segunda, terceira, quarta parcela assim por diante, eu vou ter um tempo aqui um pouco maior, vou ter um fluxo de caixa um pouco diferente. Então uma das situações é o seguinte, não, beleza, então vamos fazer o seguinte, uma das condições que eu posso fazer é, você fecha, eu já emito todos os boletos, já faço toda a aprovação disso daí, e aí eu consigo te dar 5% de desconto, por exemplo. Então, sempre trabalhe nessas condições de pagamento, para que o cliente também entenda que esse desconto não está vindo do nada e não é simplesmente uma margem de gordura aí que tu colocou excessiva para a negociação. Eu quando negocio um orçamento, eu sempre falo para o meu cliente assim, não tem lógica eu te dar um desconto grande, porque se eu tivesse te dando um desconto grande agora,
sinal que eu estou colocando um preço muito maior do que eu deveria. E não, eu estou te entregando o preço mais justo. É o preço que eu consigo te fazer nesse momento, nessa condição de pagamento, com essa forma de entrega. Então, qualquer coisa que você precise alterar, eu vou precisar também alterar essa condição de pagamento para que isso fique equilibrado, fique equivalente, né? Vamos pensar num outro lado. Vamos pensar duas pessoas, tá? Você está negociando o mesmo projeto, o mesmo serviço, com duas pessoas diferentes. Igualzinho, o mesmo valor. Uma pede desconto e a outra não pede. Né? Então tem pessoas que sempre dão aquela choradinha de desconto e já tem outras pessoas que não, que normalmente não choram e, beleza, vou pagar isso daí. E aí você fecha os dois serviços. Um você fechou por R$1.000 e o outro chorou um desconto, você deu 10% de desconto e fechou a R$900. Mesma condição de pagamento à vista, vamos dizer assim, né? Beleza, tudo certo, até aí você foi lá e executou os dois. Porém, esses dois clientes, eles se conhecem. Em determinado momento, eles se encontram e um fala com o outro o seguinte, pô, fechei um serviço lá com o Wagner, instalei um sistema lá em casa e tal, parará. O que você instalou? Instalei uma câmera assim, assim, assado. Pô, e quanto que custou? Pô, pra mim custou R$1.000. E o outro fala, não, mas eu paguei 900. Tá, mas então tu comprou há muito tempo atrás. Não, comprei essa semana. Pô, eu também comprei essa semana. E aí imagina como fica a cabeça do cliente que pagou os R$1.000 simplesmente pelo fato de ele não ter pedido desconto. Ele vai se sentir lesado. Ele vai falar, pô, por que o cara fez R$1.000 para um e fez 900 para outro? Por que isso daí acontece? Agora, se tu tem uma condição de pagamento diferenciada, ok, aí você pode argumentar. Um foi à vista, o R$900, e o outro foi uma mais uma, por exemplo. Se houver alguma comparação, eles vão entender que existe algo diferente nas duas propostas. Então se liga, muitas vezes essa questão de dar desconto pode também afetar a tua imagem como empresa, pode afetar a tua imagem perante o teu cliente. Ele vai se sentir lesado, né? Porque, eu não ganhei desconto por quê? Simplesmente porque eu não pedi? É chato, sinal que você não estava apresentando uma proposta justa para ele. Beleza? Então tá, vamos para o próximo tópico. Adicionar um bônus. Então uma das formas de a gente tratar desconto é dar uma outra condição de pagamento, é negociar uma condição de pagamento. Porém, tem uma outra forma que eu particularmente prefiro trabalhar dessa forma. Eu não gosto de dar desconto. Detesto. A não ser que seja uma condição específica, né? A não ser que seja vamos dizer, uma Black Friday. Então, é um movimento diferente, está todo mundo dando desconto. O meu distribuidor também está dando algum tipo de desconto, eu repasso isso daí, né? Então, ok. Agora, caso contrário, eu não sou muito fã de desconto por todos esses motivos que eu já falei para ti. E aí, o que você pode fazer? Quando o cliente vem te pedir um desconto, o que você pode falar? Cara, eu consigo desconto de acordo com condição de pagamento. Pô, mas eu não tenho como mexer na condição de pagamento, o cliente não quer mexer na condição de pagamento. Ou mesmo você não usa essa carta na manga, você usa uma outra carta, que é a carta do bônus. Então o cliente vai lá, você está instalando 10 câmeras para ele, por exemplo. Você pode falar o seguinte, eu não consigo te dar desconto, mas eu consigo te instalar mais um equipamento adicional. Por exemplo, nesse caso eu vou lá e coloco uma câmera a mais. Então, eu consigo fazer pelo mesmo preço, eu consigo um bônus lá com o meu distribuidor e eu vou colocar essa câmera a mais para ti como brinde, como bônus, para nós mantermos o mesmo preço e fechar. Então, o que já vai acontecer nesse ponto aí? Se ele está comparando o teu orçamento com o do concorrente, o teu orçamento já vai ficar acima, já vai ficar um orçamento melhor, porque tu já vai estar entregando mais equipamentos, já vai estar entregando uma solução um pouco maior. Então, é uma forma de você fazer, entregar um equipamento a mais. Eu estou fazendo alarme. Mesma situação, vou te entregar um sensor a mais, vou te entregar algo a mais relacionado com aquele equipamento ali. Um controle de acesso, então vou te entregar uma tag a mais, vou te entregar um controle a mais, sei lá. Você entrega algum
algum bônus para o cliente em virtude daquela compra. Então isso é uma forma de você também negociar esse desconto. Não dar o desconto e entrar com um bônus ao invés disso. O cliente vai sentir que está ganhando a mais do que estava da outra vez. Isso também funciona muito bem, tá? Outro ponto. Aqui nós estamos colocando um equipamento adicional, né? Relacionado com o sistema. Então você está fechando um CFTV com ele, vai lá e coloca uma câmera a mais. Fechando o alarme, coloca um sensor a mais. Fechando o controle de acesso, um controle, uma tag a mais. Beleza? Outra coisa que você pode fazer, dar um equipamento de outra solução. Para que serve isso daqui? Você acaba fazendo um upsell, você acaba fazendo uma nova venda. Então, por exemplo, você está lá instalando um sistema de alarme. O cliente quer um desconto. Você fala, cara, eu não consigo te dar desconto nessa solução, mas eu consigo fazer o seguinte, eu consigo te dar 2 controles para o teu portão de veículos. Ah, pô, legal, já é um equipamento a mais, em vez de eu dar isso daqui desconto em valor, eu estou dando um desconto em equipamento. Para nós é melhor, porque esse equipamento tem um custo diferente de um desconto, e você bota a mão num segundo equipamento do cliente. Você começou a colocar a mão, por exemplo, nesse meu exemplo, num portão de veículos dele, num automatizador de portão. O que vai acontecer? O cliente vai começar a relacionar você com esse outro equipamento também. Então, provavelmente, numa próxima ocasião, ele vai te chamar para fazer manutenção. Ou mesmo, quando você for entregar esse novo equipamento, no caso aqui, o exemplo, um controle, você vai fazer uma revisão do portão. Cara, eu vou te entregar o controle, beleza, vai lá configurar. Fulano, ó, esse teu portão aqui, o ideal seria dar uma revisão, porque ele está roncando o rolamento, ou a rodinha do portão não está legal, precisa engraxar, a cremalheira está solta, e por aí vai. Então você já acaba encontrando outros serviços para vender para o cliente. Mesma situação, alarme. Pô, instalou um CFTV, vai lá dar um sensor de alarme a mais, se a central do cliente permitir, né? Vai lá e verifica, cara, essa tua bateria está 3 anos aqui, o ideal seria você trocar a bateria também. Então é outra coisa que você pode fazer. Ou numa hipótese dessa, ó, como essa tua bateria não está legal, eu vou trocar essa bateria em vez do sensor de alarme. Pode ser? O que você acha? E aí você já começa a entrar em outros equipamentos do cliente. Beleza? Então, são soluções que você consegue dar, né? Você está dando um bônus para ele, porém já com uma visão de upsell, já com uma visão de fazer uma nova venda na sequência para esse outro sistema. Tá? Isso é uma forma aí de a gente ficar ligado. Outra forma é aumentar o período de garantia. Vamos lá. Tradicionalmente, as empresas dão 3 meses de garantia, que é o padrão do Código de Defesa do Consumidor, 3 meses. Porém, você pode falar o seguinte, vamos fazer o seguinte, em vez de eu te dar um desconto, eu vou te dar uma garantia estendida para 1 ano. É uma opção, é algo diferente que você está entregando para o cliente, ele pode perceber isso como um bônus. Aqui na empresa, a gente acaba sempre já colocando com 1 ano, tá? Todos os nossos serviços saem com 1 ano de garantia. Então isso daqui não funciona para mim como um bônus, mas funciona como o contrário. Quando o cliente vem pedir desconto, vem negociar porque o meu concorrente está fazendo um valor diferente, está fazendo um preço diferente, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, quantos meses ele está te dando de garantia? E obviamente o normal é 3 meses. E aí eu já entro com esse argumento, pô, mas eu estou te dando 1 ano. Eu já estou te dando um tempo estendido por isso daí. Você já vai ter um serviço muito diferente desse meu concorrente. São 9 meses a mais de garantia em relação a esse concorrente. Se você fosse contratar uma garantia estendida da mão de obra, isso teria um custo que você não vai ter hoje. Se você tiver 1 problema, 2 problemas no decorrer da garantia, o equipamento está na garantia, mas o serviço você vai ter que pagar. Então você vai pagar lá seus 100, 200 reais por atendimento, dependendo da localidade, né? Isso daí você consegue colocar na conta, tá? Então uma das formas é aumentar o período de garantia desse cliente. Uma outra forma também é dar só mudar para o preto aqui, cor. Preto.
Daí não foi. Deixa eu só selecionar aqui. Agora foi. Dar um serviço adicional. Isso é outra possibilidade também. O que seria esse serviço adicional? Fechou o orçamento, tá a negociação. Fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Então eu vou te dar um serviço adicional. O que é que eu vou dar? Eu vou te dar uma manutenção preventiva. Ah, legal. Ó, no decorrer aqui do ano eu vou te fazer uma visita preventiva do equipamento. Isso vai aumentar o tempo de vida útil do equipamento e tudo isso daí. Então você vai conseguir utilizar isso daí como um bônus também para ser um diferencial na sua proposta. E obviamente isso daqui já liga com aquilo que eu sempre brigo, aquilo que eu sempre bato na tecla para vocês. Precisa de, quem sabe, posteriormente, entrando nesse ciclo aqui de manutenção preventiva, o cliente começa a ficar atento para um contrato de manutenção. Ele começa a perceber a necessidade dessa visita técnica preventiva. Beleza? Então, essas são algumas formas aí de você trabalhar em vez de desconto, dando um bônus. Beleza? Ficou entendido? Tendo alguma dúvida, coloca no comentário aqui, que eu respondo todas as dúvidas, todos os comentários, né? Todas as dúvidas que forem colocadas no comentário, eu vou responder sem dúvida. Tanto no meu canal, quanto no canal do CT, que é onde também é transmitido esse programa, tá? Então, tendo alguma dúvida, pode colocar aí que eu respondo na medida do possível. Vamos fazer um resumão aí sobre esse conteúdo de hoje. Vamos lá. Desconto. Desconto é uma negociação. Ela não pode ser avulsa. Tenha sempre isso na cabeça. Sempre que for dar um desconto, você precisa pedir algo em troca. Sempre, seja o que for. Seja uma condição de pagamento diferente, seja um pagamento antecipado, o que quer que seja, precisa ter uma negociação. Não pode ser solto, porque vai parecer que você simplesmente colocou uma margem absurda e não estava fazendo o preço justo já no primeiro momento. Lembra sempre daquela analogia lá dos dois clientes com o mesmo serviço e valores diferentes. Então, sempre pense nessa situação. E outra, coloque-se no papel de um desses dois clientes, né? Que foi lá, comprou um serviço porque não pediu desconto, porque não chorou, acabou pagando mais caro. Então, realmente é muito chato esse tipo de situação, né? Eu acho que todo mundo detesta aquela história assim, quanto pagou? Paguei tanto. Ah, eu paguei X. Acho que todo mundo detesta isso daí, né? Outra coisa, dar desconto pode te penalizar. Lembra aquilo que eu falei. Um desconto muito grande, vai parecer que você deu uma margem, você tinha uma margem excessiva de gordura e estava trabalhando em um valor que não seria o justo para o cliente. Então, sempre fica ligado nisso daí, que isso daí pode te penalizar se não for feito da forma correta. Outro ponto, não desvalorize sua mão de obra. Desconto sempre nos produtos. A sua mão de obra tem que ficar intacta, você não pode desvalorizar. Quando você dá desconto na tua mão de obra, você automaticamente está desvalorizando o teu trabalho. Tá? Então não adianta a gente ficar brigando por valorização do trabalho, por a gente ter um mercado menos prostituído, onde todo mundo cobre mais ou menos o mesmo valor, se você mesmo vai lá e acaba jogando aí o valor da sua mão de obra para baixo. Então, fica ligado nisso daí. Outra coisa também, para finalizar, uma opção são os bônus. Os bônus, eles são importantes por quê? Ou são legais por quê? Você não está deixando de ganhar um valor específico, então vamos supor que você dê R$200 de desconto para o cliente. Isso é uma forma de a gente pesar, né? Eu estou dando R$200 de desconto para o cliente. Ok, são R$200. Agora, se eu der um bônus de R$200 para ele, se eu der um equipamento de R$200 para ele, R$200 preço de venda. Para você, saiu que valor? Saiu 50% menos que isso daí? Mais ou menos, vamos dizer? Então, isso daí custou para você muito mais barato. Então, um bônus
acaba sendo muito mais barato do que um desconto. Então, pense nisso e o cliente também fica contente numa situação dessa, né? Quem nunca aqui viu aquelas promoções de compre tal coisa e ganhe uma caneca? Cara, aquilo lá não vale nada, mas tem cliente que acaba comprando, acaba decidindo por aquela compra em relação ao bônus. Todo mundo gosta de um bônus, todo mundo gosta de um presente. Beleza? E para finalizar, então, se você quer mais conteúdos como esse daqui, se você quer conhecer um pouco mais aí do meu trabalho, você pode me seguir nas redes sociais, pode me procurar por @WagnerCamilo, no Instagram principalmente. Tendo alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem lá que eu respondo também 100% das dúvidas que são me mandadas lá no Instagram, tá? Se quiser me mandar um e-mail com alguma dúvida, alguma sugestão, ou mesmo quer que eu analise alguma coisa aí que você tem feito, manda aí no contato @wagnercamilo.com.br que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Quiser ficar ciente aí de todas as notificações, todas as aulas, todos os conteúdos, eu tenho um canal lá no Telegram que se chama Viver de Segurança Eletrônica. Pode entrar lá no Telegram, pesquisa por Viver de Segurança Eletrônica e vai encontrar o canal. Então lá eu coloco os links das aulas, coloco alguns conteúdos, inclusive alguns materiais que eu disponibilizo estão lá nesse canal do Telegram. Também te convido a fazer parte aí do CT Segurança, né? Entra lá em www.ctsegurança.com.br e se torne um membro do CT Segurança. Tem uma área exclusiva de membros com conteúdos adicionais lá e outras possibilidades, outras ações que o CT faz exclusivamente para os membros. Para finalizar, caso você ainda não tenha feito, já te peço aí novamente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dar um like e compartilhe. Se você achou que esse conteúdo aqui foi relevante e te ajudou de alguma forma, compartilhe aí com um amigo que atue no segmento de segurança eletrônica para que ele também possa ser ajudado com esse conteúdo. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui. Foi uma honra te ter aqui por esse tempo e fico à disposição e nos vemos aí num próximo vídeo, numa próxima aula. Valeu? Até mais!